Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais uma vez orientar a nossa vida de acordo com a tua palavra, Senhor, para que possamos, diante das decisões da vida, sempre preferir pela verdade, e a verdade é a tua palavra. Abre mais uma vez o nosso entendimento aqui no santuário, e aqueles que estão conectados conosco pela internet, para que a tua palavra mais uma vez, como sempre, produza o efeito pelo qual ela será ministrada. É a nossa oração hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Flauzelino. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, irmãos aqui presentes e irmãos também que estão à distância pela internet. Nós temos hoje, irmãos, o privilégio de adentrar a um tema de fundamental importância para as nossas vidas, visto que nós precisamos ter primeiro condições de entendimento das verdades da palavra de Deus, quando em contraste com as verdades eleitas pela sociedade que nós vivemos. E para cada e toda situação, há um ponto de vista estabelecido na Bíblia, que é o ponto de vista do Criador. As coisas permanecem como foram estabelecidas desde o começo. E o nosso tema hoje, que é ética cristã e ideologia de gênero, é um tema que está na agenda dos debates de ordem social, política, familiar, religiosa, educacional. E a proposta da nossa lição é para que nós entendamos a gravidade do que tem sido chamado de ideologia de gênero na educação de crianças e de adolescentes, porque nós precisamos nos posicionar a esse respeito. Em algumas instâncias, nós precisamos nos posicionar a esse respeito de maneira muito clara e de maneira muito objetiva. Por exemplo, os irmãos que têm filhos ou netos na faixa etária de crianças e adolescentes e que estudam em escolas públicas ou privadas. Obviamente, os irmãos acompanham o desenvolvimento de um calendário de educação, do conteúdo que é ensinado e da gestão
da escola, porque toda escola, seja pública ou particular, ela tem um colegiado de pais ou de pais e mestres que se reúnem para discutir temas relacionados com o desenvolvimento das aulas e certos posicionamentos, se não são discutidos nessas reuniões, deveriam ser discutidos nessas reuniões. Um outro fator também é que o pai e a mãe acompanham as aulas quando ajudam os filhos em seus estudos, sejam de matemática, de física, de química, de biologia. Diria assim, é um dever do pai, da mãe, do avô, da avó, dar esse tipo de acompanhamento junto ao seu filho, para saber o que o filho está estudando, como ele está indo nas aulas. É uma coisa que os pais devem acompanhar, e eu até diria, não somente no ensino fundamental e no ensino médio, mas até mesmo em outras instâncias. E a ideologia de gênero é um tema muito importante e que deve ser entendido por cada pai, por cada mãe, nesse aspecto. A ideologia de gênero, qual é o objetivo? Ela visa alterar o comportamento social, o entendimento das pessoas a respeito de uma agenda, vamos dizer assim, internacional, que atende à chamada diversidade, que é uma palavra muito cara, muito importante para o momento em que nós vivemos. E, obviamente, se você quer mudar algo, você tem que começar pelas crianças. Porque as crianças de hoje serão os adolescentes de amanhã, os jovens de amanhã, os adultos de amanhã, e serão eles que estarão na gestão dos interesses políticos, sociais e econômicos, porque o mundo está girando e a vida está passando, e os cemitérios estão diariamente recebendo gestores, banqueiros, presidentes, governadores, professores, e as crianças de hoje que estarão amanhã nessas posições. Então, se quer mudar algo, isso deve ser mudado na mente, nas cabeças das crianças e dos adolescentes. Então, queridos irmãos, estrategicamente, a trincheira para mudar certos entendimentos, que são entendimentos relacionados com a família tradicional e os valores consequentes à família. A trincheira para essa discussão tem sido os ambientes de formação de crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, o debate sobre a ideologia de gênero foi intensificado exatamente na estruturação do chamado Plano Nacional de Educação
que é o PNE, em 2014. O que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação é um documento que determina, não um simples documento, mas um documento com a força de lei. É uma lei que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos 10 anos. Então, o Plano Nacional de Educação de 2014 determina as diretrizes para educação até 2024, que os irmãos poderão acessar no site do Ministério da Educação e Cultura. E o primeiro são vários grupos e várias metas para garantir uma educação básica para todos, uma educação com qualidade, promovendo o acesso à educação, ampliação das oportunidades educacionais e também, e especialmente, a redução das desigualdades e a valorização da diversidade. E para atender esse quesito, valorização da diversidade, a proposta do Ministério da Educação e Cultura era incluir no Plano Nacional de Educação temas relacionados com a identidade de gênero e a sexualidade. E isso tanto no plano federal, como também estadual, municipal e também em relação às escolas particulares, porque especialmente esse Plano Nacional de Educação de 2014 foi um plano que já reuniu todos esses players para que houvesse uma discussão democrática, uma discussão uniforme, para que também, consequentemente, houvesse uma aplicação sem grandes resistências. E o objetivo, queridos irmãos, como já falamos, nesse quesito, era doutrinar as crianças, desconstruindo conceitos de família. Isso não é nada escondido. Principalmente aqueles conceitos de família que estão baseados no pensamento judaico-cristão. Digo pensamento judaico-cristão porque os irmãos sabem que a Bíblia no Antigo Testamento, ela vem totalmente da cultura judaica. E mesmo o Novo Testamento tem grandemente a influência judaica. Não é porque o Novo Testamento foi escrito no grego que nós não vamos entender que praticamente todos os autores do Novo Testamento eram judeus. E nisso daí, irmãos, houve uma pressão muito grande da bancada parlamentar evangélica, da bancada parlamentar católica e da bancada parlamentar da família, que tem sido no Congresso Nacional Brasileiro frontes importantes nesse tema ideologia de gênero e sexualidade, de maneira tal que somente pode ser legalmente discutida a ideologia de gênero sob a ótica das diferentes tradições religiosas a partir do 9º ano, e isto ainda na parte de ensino religioso. Os irmãos entenderam isso? Então, se você tem um filho que ainda não está no 9º ano, não se discute
esse tema em classe. Podemos dizer, e aqui nós já entramos no comentário da nossa lição bíblica, que a ideologia de gênero é uma teoria social. E teorias sociais nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo, ensinam que as diferenças entre os sexos são resultantes da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A esse entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores desse conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar diferentes desafios à fé cristã. Há muitos anos atrás, os cristãos eram cerrados ao meio, queimados vivos. Depois proibiu-se a pregação pública do Evangelho. Muitos crentes do nosso país foram presos. Montões de Bíblias eram queimadas. Os crentes, os protestantes, eram proibidos de serem sepultados nos cemitérios confessionais católicos. Então, cada época apresenta desafios diferentes à fé cristã. As Escrituras advertem aos cristãos, primeiro, o viver em santidade, e segundo, viver em santidade em todas as épocas e culturas. Nós temos indicado aí no nosso comentário o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15, 23 e 25. O versículo 15 diz: mas como é santo, esta é a proposta, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o versículo 25 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, versículo 23, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus, ela não atende um determinado momento social, político ou cultural de uma sociedade. A palavra de Deus permanece para sempre. Seja num regime democrático, seja num regime totalitário, seja no parlamentarismo, na democracia presidencialista, ou em qualquer tempo, situação e regime, a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus está acima das leis. A palavra de Deus está acima das constituições. A palavra de Deus é o nosso guia de vida. E contra essas coisas não há lei. A palavra do Senhor permanece para sempre. Mudam-se costumes, tradições, leis, regras, mas a palavra do Senhor não muda. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmão. Ele ter nos legado uma palavra tão firme, tão maravilhosa, uma palavra que não muda. Vamos para o nosso primeiro ponto. O que é ideologia de gênero? Para que nós possamos definir ideologia de gênero, nós temos que primeiro entender o que é ideologia. E o autor, ele começa dizendo da origem desta palavra, quando ela começou, e que ela é composta pelos vocábulos gregos eidos, que significa ideia, e logos, com o sentido de raciocínio. Assim, ideologia
significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou socialmente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Então, ideologia é um conjunto de ideias que se propõe a orientar o pensamento, o comportamento, a maneira de agir, seja individualmente, seja também de um grupo social. Nesse sentido, podemos dizer que o cristianismo, ele apresenta uma maneira de ser, de agir, do ponto de vista filosófico, o cristianismo apresenta uma ideologia. Obviamente, nós sabemos que a doutrina exposta pela palavra de Deus, ela não poderia e não pode ser simplesmente comparada no mesmo nível que uma ideologia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e quando a palavra de Deus entra no interior da pessoa, encontra espaço para ingressar no interior da pessoa, a palavra de Deus muda. Diferente de outras ideologias, que essas ideologias, elas dependem de técnicas psicológicas, de técnicas sociológicas para levar a pessoa ao entendimento e ao convencimento. Na palavra de Deus, a ação é do Espírito Santo, que convence o homem e a mulher da justiça de Deus, do pecado e do juízo final. Amém, irmãos? Entendendo o que é ideologia, vamos para a palavra ideologia de gênero. Primeiro, a palavra gênero tem origem no grego genos e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente, deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva, porém, na sociedade pós-moderna, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser homem, o ser humano, nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade. Sintetizando, irmãos, isso daqui em poucas palavras, a ideia da ideologia de gênero quer dizer que seres humanos nascem todos iguais, sem a distinção se é masculino ou se é feminino, e a sociedade, o meio onde a pessoa vive, é que desenvolveu esse conceito, colocando a pessoa em um compartimento hermético, dizendo: você nasceu para ser homem, ou você nasceu para ser mulher. Então, a ideologia de gênero, ela tem como finalidade desconstruir esse conceito para afirmar o seguinte: você é um ser humano e você vai ter que ter as suas próprias experiências, o seu próprio entendimento. Você vai ter que fazer a sua própria opção, se você quer ser do gênero masculino ou do gênero feminino. É muito interessante, meus prezados irmãos, que isso não aconteceu de uma hora para outra, já que esse não é um tema deste século, é um tema que tem sido empurrado já desde séculos atrás. Eu me lembro que há uns anos passados,
na própria documentação vinha sexo e depois mudaram para gênero. Porque as coisas, meus amados irmãos, elas começam de uma maneira muito sutil. É muito sutil para que as pessoas possam ir se acostumando com aquelas palavras, com aquelas cores, com aquelas ideias, e quando menos a pessoa se dá conta, aquilo já era. De onde surgiu essa teoria? O nosso comentarista diz o seguinte: marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento, entre aspas, que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. O marxismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Olha que esse livro é de 1884, Marx, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher. Desse modo, a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e marxista Simone de Beauvoir, autora da obra O Segundo Sexo, de 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim, do contexto social marxista, que deu origem à luta de classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo luta de gêneros, ou seja, uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculinos e femininos na sociedade atual, obviamente relativizando esses conceitos, relativizando os conceitos de masculino e feminino. Ao terminarmos, irmãos, esta primeira parte, gostaria de dizer aos irmãos que é muito importante que nós entendamos corretamente o conceito de ideologia de gênero para que nós possamos tomar uma posição. Porque nós não podemos tomar uma posição sem que tenhamos os fundamentos em que essa nossa posição ela está estribada. E esses fundamentos passam pelo entendimento do que é ideologia de gênero, para que nós possamos submeter esses conceitos e entendimentos ao crivo da palavra de Deus. Obviamente, irmãos, e é importante porque aqui o nosso autor, ele está apontando apenas o marxismo e o feminismo, mas nós precisamos ter presentes que não apenas o marxismo e o feminismo são as fontes da ideologia de gênero, embora de maneira muito especial o marxismo é que lhe dá, ou que lhe deu o suporte. No entanto, existe um conjunto de manifestações culturais que os filósofos e sociólogos chamam de caldo das revoluções ou de revoluções culturais. Eu vou mencionar esses nomes e vou pedir que passe, que não está na nossa lição, e os irmãos poderão depois, ou com um dicionário de filosofia, ou até mesmo com uma pesquisa no Google, ver o que significa cada um desses nomes. Eu vou mencionar maniqueísmo, naturalismo, deísmo, laicismo, niilismo, freudismo,
feminismo, ou freudismo, feminismo, existencialismo ateu, dentre outros conceitos, irmãos, que são estudados nas chamadas ciências sociais e que são aplicados em conceitos de leis, de tratados relacionados com democracia, com direitos dos povos, mas onde nós vamos encontrar traços da ideologia de gênero para serem aplicados nos diversos estratos da sociedade. Amém? Nós vamos olhar um vídeo, de 6 minutos e poucos segundos, que é um vídeo do próprio autor, do comentarista, que é o pastor Douglas. Nós vamos olhar esse vídeo, onde que ele faz uma exposição que eu acredito que será benéfica para o nosso entendimento. Esse assunto está em voga, está presente na sociedade contemporânea e nós precisamos nos posicionar em relação a esta questão. De um modo bem geral, a ideologia de gênero ensina a ausência de sexo. Eles advogam que o sexo não existe, que ninguém nasce menino e ninguém nasce menina. Todos nascem criança e depois de um certo tempo a criança decide por si mesma se quer ser macho ou se quer ser fêmea. A ideologia de gênero, portanto, faz, na verdade, uma apologia à homossexualidade. Ensinam eles que a sexualidade é apenas a construção da sociedade, que o gênero macho e fêmea não está relacionado com a sexualidade. E nós estamos vivendo uma avalanche dessa ideologia hoje em nossa sociedade, principalmente com as nossas crianças. Recentemente, o Ministério da Educação, é importante que você aborde esta questão junto com os alunos. O Ministério da Educação e Cultura pretendeu inserir no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero. O Plano Nacional de Educação é um plano, é uma lei em que se coloca no papel aquilo que se deve ensinar às crianças nos próximos 10 anos. E então, o Plano Nacional de Educação pretendeu colocar a ideologia de gênero para ser ensinado às nossas crianças desde a educação básica. E aí, a partir de vários segmentos da sociedade, frente parlamentar evangélica, frente parlamentar da família, frente parlamentar católica, educadores cristãos, não foi possível o Congresso Nacional aprovar a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Mais tarde, tentaram aprovar isso nos planos estaduais de educação, nos planos municipais de educação e também não lograram êxito por conta da mobilização da sociedade, das famílias e das instituições religiosas que não concordaram em fazer apologia à ideologia de gênero na escola. No entanto, bem recentemente, agora no mês de janeiro desse ano, precisamente no dia 17 de janeiro, o Ministério da Educação homologou uma portaria autorizando as crianças da educação básica a usarem na escola o nome social. Ou seja, a criança tem um gênero masculino e ela escolhe ter um nome feminino, que é o seu nome social. E a escola é obrigada, então, a matricular essa criança com o nome social que ela escolheu, colocar isto no boletim e no caderno de chamada, e todos os coleguinhas, professores e direção da escola devem tratá-la com o nome social. E mais recente ainda, no dia 1º de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer cidadão pode ir ao cartório, alegar questão de gênero e lá trocar o seu nome, o nome do gênero masculino, por um nome de gênero feminino e vice-versa. Para isso não é necessário ordem judicial, não é preciso cirurgia, não é preciso laudo médico ou psicológico, basta o cidadão alegar questão de gênero. Então, na verdade, há uma apologia muito forte em nossa sociedade sobre essa questão de gênero. Alguns dizem, a ideologia de gênero é só uma febre, ela já vai passar. Não é verdade.
A ideologia de gênero veio com toda a força para ser implantada, para ser imposta à nossa sociedade. A Bíblia Sagrada nos apresenta uma outra postura. O que diz a ética cristã em relação ao gênero? O que diz a revelação bíblica, que é o nosso pressuposto? Diz claramente que Deus criou o homem macho e fêmea. Então, nós nascemos macho e fêmea e a nossa sexualidade está intrinsecamente ligada ao nosso gênero macho e fêmea. O grande problema também que está por trás da ideologia de gênero, que é promover e fazer uma apologia à homossexualidade, é a questão do patrulhamento ideológico. Então, passa-se a divulgar pela grande mídia a questão da ideologia de gênero e a partir daí usa-se políticos, jornalistas, pessoas influentes, artistas, cantores, atores, apresentadores de televisão, para tratar dessa ideia como se fosse algo normal. Não só a ideologia de gênero, mas como todas as outras práticas que estão aí tentando desconstruir os valores cristãos, como a prática do aborto, o casamento gay e tantas outras questões que envolvem a ética que nós vamos discutir ao longo das lições. A partir dessa ideia disseminada, cria-se o homem coletivo. Há uma modificação do senso comum e todas as pessoas pensam agora igual, todos imaginam igual. E se alguém se opor, discordar, esse alguém vai ser alvo do patrulhamento ideológico. O que é o patrulhamento ideológico? É a tentativa de calar a boca de quem está pensando o contrário. Ou seja, desconstruir a moral, colocar a reputação na lama de quem pensa diferente. Desse modo, se alguém é contra o casamento gay, ele vai receber já de imediato o patrulhamento ideológico que vai identificá-lo como homofóbico. Se eu sou contra o aborto, eu vou receber também o patrulhamento ideológico como sendo um preconceituoso. Se eu discordar de alguma prática qualquer que seja, eu vou ser considerado como intolerante. Então são termos do patrulhamento ideológico do qual nós somos alvos toda vez que nós, enquanto cristãos, reivindicamos a autoridade bíblica para manter a nossa ética e não relativizar a verdade revelada. Nós vamos ser alvo do patrulhamento ideológico que vai nos classificar por termos, como já citei, homofóbico, preconceituoso, intolerante, fundamentalista, retrógrado e tantos outros termos que estão aí presentes. A partir disso, criou-se no Brasil, então, o politicamente correto. As pessoas, às vezes, até discordam das posturas que estão sendo tomadas por alguns segmentos da sociedade. Algumas pessoas são desfavoráveis à mudança dos valores, à oposição aos valores cristãos, mas elas se calam porque estão amordaçadas por uma muralha invisível do amordaçamento do patrulhamento ideológico. E nós, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar, nós não precisamos temer o patrulhamento ideológico, nós precisamos defender a fé cristã que uma vez foi dada aos santos. Amém. Vamos para o ponto número 2, irmãos. Consequências da ideologia de gênero. Primeira, troca de papéis entre homens a mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico macho e fêmea como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as Escrituras Sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher aceitarem-se noutro papel. Além disso, faz-se apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Tanto as Escrituras
quanto à tradição eclesiástica, sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Número 2, confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos desta ideologia afirmam que a sexualidade, o desejo sexual e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo no sentido de com os órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passariam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. É o aprofundamento dramático da distorção da natureza humana relatada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Essa indefinição acerca da própria identidade produz no ser humano um efeito destruidor e provoca nele uma confusão de personalidade, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial. Tal ideologia induz ainda ao pior dos pecados, a insolência da criatura de se rebelar contra o seu Criador. E aqui é apontado o texto de Romanos capítulo 9 e versículo 20, que diz assim: quem és tu, homem, para discutires com o teu Deus? Ou que obra feita de barro dirá ao oleiro que a formou, por que me fizeste assim? Então, queridos irmãos, essa indefinição, além de todos os efeitos deletérios no que diz respeito à confusão da personalidade e a pessoa se sentir dividida em si mesma, como diz aqui o autor, gerando graves problemas de ordem espiritual e psicossocial, ainda leva a pessoa ao pior dos pecados, que é a insolência, que é a rebelião contra o Criador, porque cada ser humano foi formado de conformidade com o pensamento de Deus. Esse texto que está indicado em Romanos capítulo 1, versículo 21, nós lemos o versículo 29, mas nós voltaremos ao versículo 21, que é um retrato falado da sociedade em que nós vivemos, do pensamento social. O capítulo inteiro, perfeitamente. Os irmãos depois poderão reler esse capítulo inteiro, chegando em casa, para ter um entendimento geral. Mas aqui, a partir do versículo 21, diz assim, está falando de homens que teriam todas as condições, que não podem dizer, eu não vi, eu não ouvi, eu não sei. Diz assim, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, para mudarem a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram
o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E o versículo 32 é muito assim, obviamente toda a palavra de Deus é importante, mas nesse contexto que nós estamos discutindo, o versículo 32 é de fundamental importância para o nosso entendimento, porque ele iguala tanto os que fazem, como também os que apoiam, como também aqueles que se deleitam prazerosamente em ver aquilo e se divertem com aquilo que a palavra de Deus condena. E aqui, meus amados irmãos, com todo o respeito, estão incluídos aqueles que se assentam diante do seu aparelho de televisão para se divertirem com aquilo que Deus condena. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, porque aqui no versículo 32, que já está aí na nossa tela, não é condenável apenas quem pratica, mas é condenável também quem direta ou indiretamente apoia em o nome do ser politicamente correto, em o nome do ser antenado com a diversidade, ou para não perder um relacionamento, para não perder uma amizade, ou simplesmente como entretenimento. Aqui a Bíblia diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Há pessoas, e até mesmo crentes, que gostam de estar envolvidos em ambientes onde se cultua essas diversidades sociais. E aqui, como nós vimos, há uma sentença sobre a cabeça dessas pessoas, uma sentença divina, porque a Bíblia diz que ele ou ela, mesmo tendo conhecimento do decreto de Deus, de que são dignos de morte os que tais coisas praticam, há pessoas que optam por estar em ambientes dessa natureza, apoiando ambientes dessa natureza. É óbvio que se o irmão, ele é um enfermeiro, uma enfermeira, um cabeleireiro, uma cabeleireira, um policial, até onde a sua consciência lhe permite, ele não vai pedir a conta do hospital, porque há uma política ali no hospital relacionada com o culto à diversidade. Porém, meus amados irmãos, há uma expressão na Bíblia de que existem lugares que Satanás coloca o seu trono. E o crente, meus amados irmãos, ele deve naturalmente e espontaneamente não frequentar esses lugares. Os irmãos estão entendendo isto? Há ambientes, irmãos, onde o ponto assim máximo é o culto a esse tipo de diversidade. E ao crente, ao homem de Deus, à mulher de Deus, não convém e nem pode, é proibido. Os irmãos estão entendendo isso? Voluntariamente, porque às vezes Deus provê
para a pessoa uma maneira dela estar livre. Porém, a pessoa voluntariamente, ela quer ir lá. Ela acha bonito, ela acha divertido, ela entende que, de alguma maneira, ela vai levar algum tipo de vantagem na manutenção das suas amizades, na conquista de novos amigos, ou em de alguma forma, levar algum tipo de vantagem. Não convém que isso se faça assim. Até mesmo, queridos irmãos, o desenvolvimento de uma pesquisa para aprofundamento de estudos de pós-graduação, num nível aí de pós-graduação, de mestrado, de doutorado ou de pós-doutorado. Há um tempo desse conversei com uma pessoa que o professor, que seria o seu orientador e que lhe admitiria num programa de doutorado, disse: eu admito você, mas você tem que fazer a sua tese nesse sentido. Meus irmãos e irmãs, é melhor ganhar menos, é melhor não ter o doutorado, é melhor enfrentar uma oposição de um professor, mesmo numa graduação, e manter a integridade com a palavra de Deus. Amém? Vamos guardar os nossos pés, as nossas mãos, e guardar também o nosso cérebro. A pessoa é aquilo que ela pensa. Se ela lê a palavra de Deus, ela vai pensar a palavra de Deus. Se ela está com a sua mente dedicada a outras ideias contrárias à palavra de Deus, ela vai acabar sendo o resultado, tendo o seu raciocínio, o seu pensamento fundamentado, estabelecido naquilo que ela está lendo, naquilo que ela está pesquisando, naquilo que ela está pensando. Amém? E se você não é um médico, uma enfermeira, um policial, um cabeleireiro, não esteja em lugares onde Satanás estabelece o seu trono. A Deus guarda a pessoa que, por força de um dever, ele teve que estar na casa de César. Guarda. Agora, aquele que voluntariamente foi para a casa de César para perseguir os cristãos, esse, meus amados irmãos, não fazem parte daquele grupo que Paulo disse: os santos que estão na casa de César saúdam vocês. Os irmãos entenderam isso bem? Visualmente nós tivemos, parece que no final do ano passado, no começo deste ano, 2 exposições que dizem muito visualmente a respeito da ideologia de gênero, desse esforço desconstrutivista de valores estabelecidos pelo cristianismo, pela chamada cultura judaico-cristã, que foi aquela exposição em Porto Alegre. Houve uma polêmica conhecida de todos, uma exposição patrocinada pelo Santander, em que apresentava pessoas fazendo sexo com animais, pessoas fazendo sexo com crianças, etc. E também uma mostra cultural em São Paulo, voltada para a diversidade, em que um ator nu era tocado por crianças. Então, isso mostra, assim, de uma maneira gráfica, o que é a ideologia de gênero. Agora, eu gostaria de abrir um parêntese para deixar assim muito claro que a igreja, ela não está fazendo
oposições aos homossexuais. Que nós não somos homofóbicos, que nós não estamos perseguindo homossexuais, que nós não queremos o mal de ninguém, pelo contrário, como cristãos, nós desejamos o bem para todos, nós reconhecemos o direito que as pessoas homossexuais têm, a sua liberdade de viver como bem entender, como bem quiser. O que nós estamos apresentando é a posição bíblica, é a posição cristã, é a posição da nossa denominação, é a posição da igreja, dizendo que a ética cristã não concorda com essa ideologia, que a ética cristã não concorda com a homossexualidade. É somente isso. A Constituição brasileira, no artigo 5º, fala a respeito da liberdade de expressão, da liberdade de culto, da liberdade de crença, da liberdade de pensamento. Nós temos que deixar isso muito claro. Nós não estamos afrontando a ninguém, a nossa igreja, a Assembleia de Deus. Ao apresentar essas lições, não está afrontando ninguém, cada um dispõe como quer do seu próprio corpo, dará conta a si mesma e a Deus, mas nós temos que deixar clara a nossa posição de fé, a nossa posição bíblica, a nossa posição cristã. Amém, irmãos? Isso deve ser muito bem entendido. Isso deve ser muito bem entendido. Nós estamos vendo, no ponto número 2, as consequências da ideologia de gênero. Primeiro, nós vimos a troca de papéis entre homens e mulheres. Segundo, a confusão de identidade para o ser humano, dizendo que o desejo sexual e o gênero não estão relacionados com os órgãos genitais. E terceiro, a desvalorização do casamento e da família. A ideia é que o desaparecimento dos papéis ligado ao sexo provoque um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família estereótipos sociais, previamente estabelecidos pela sociedade. Nesse contexto, a primeira instituição amada pelo Criador passa a ser constantemente desvalorizada, criticada e massacrada. Estes e outros males são resultantes ou resultados da depravação humana e sinais da iminente volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. São sinais da iminente volta do Senhor Jesus. É quase meia-noite, irmãos. Isso daí é o relógio. É o relógio de Deus que está apontando. E à meia-noite, ouvir-se ao grito, aí vem o esposo sair ao encontro dele. Vamos para o terceiro e último tópico, que diz o ideal divino quanto aos sexos. Primeiro, criação de dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos anatomicamente distintos. E criou Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, ponto final. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais
e as formas do corpo humano. Assim sendo, os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou feminino. O homem designado por Deus como macho, a mulher designada por Deus como fêmea. Por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. A cultura humana permanece sob o julgamento de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para ler esse texto na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 19, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, irmãos? Segundo o casamento monogâmico e heterossexual. Ao instituir o casamento, Deus ordenou, Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre fez parte da criação original de Deus. A diferença dos sexos visa a complementação mútua na união conjugal. Nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão na união conjugal. Assim, mudam-se as culturas e os costumes, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece inalterável. Vamos ler esse texto de Mateus capítulo 24 e versículo 35. Abram, por favor, as vossas Bíblias. É um texto muitíssimo conhecido nosso, em que Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, irmãos? Número 3, educação dos filhos com distinção de sexos. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Cabe também aos pais educar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, promover o diálogo e o amor mútuo no lar. A família cristã não pode perder a referência bíblica na educação de seus filhos. Por exemplo, explicar e orientá-los de que homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente e personalidades díspares é responsabilidade de quem? Dos pais. Sigamos, pois, com respeito às pessoas, não as discriminando, mas se posicionando com toda firmeza na distinção de homem e mulher e na coibição da inoportuna ideia de luta de gêneros. E para isso, o papel dos pais, o papel do pai e o papel da mãe é de fundamental importância no necessário diálogo, na necessária referência que deve existir em casa. Amém, irmãos? Os pais devem dialogar com seus filhos a respeito desses temas. As mães devem dialogar com seus filhos a respeito desses temas, porque não é a televisão,
não são as reportagens, os documentários ou a escola que deve prover esse ensinamento. Não espere esse ensinamento nem sequer da igreja. Esse é um ensinamento que deve ser dado em cada casa. Cada pai, cada mãe deve colocar o seu filho ao seu lado, ou colocar o seu filho ainda no colo, e já ir ensinando-o na doutrina e na admoestação do Senhor. E com todo o respeito pelas senhoras que são mães, parece que pela palavra de Deus, esse papel é maiormente destinado às mães. É mais destinado às mães do que aos pais. Porque quando a Bíblia vai classificar de quem será a vergonha, pelo filho que procede de outra forma, a Bíblia diz, é vergonha da mãe. Então, toda mulher sábia edifica a sua casa, constrói a sua família, de acordo com a doutrina e a admoestação do Senhor. É óbvio que isso não significa que não haverá a ação do pai, que deve ser até mesmo uma referência para os seus filhos, para os seus netos e para a sociedade de uma maneira geral. Porém, queridas irmãs, o papel fundamental é das senhoras. Conclusão: a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. A coada parcela da sociedade, como o nosso autor disse em seu vídeo, não esboça a reação e o mal que vem sendo propagado. Alguns não concordam, mas preferem ficar no silêncio, na omissão. É mais confortável, não me comprometa, deixe-me ficar em cima do muro. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão de valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja e a família têm um papel importante nesse tema, porque é na igreja e na família onde se encontra a resistência de imposições hegemônicas. É por isso que essas duas instituições, ao longo dos séculos, sempre foram e continuarão a ser atacadas, e nós precisamos estar conscientes de que isso estará acontecendo, de que a igreja estará sendo atacada, de que a família estará sendo atacada. Mas a igreja e a família são instituições que devem resistir em Deus. Deus dará forças, Deus dará estratégias, Deus dará sabedoria, Deus dará poder para que essa resistência seja uma resistência de resultado. Como que a igreja vai resistir o avanço dessa agenda perversa? Por meio do ministério do ensino, por meio do discipulado cristão e principalmente a vivência da família segundo os preceitos das Escrituras Sagradas, porque um exemplo, irmãos, vale mais do que 1000 palavras. Um exemplo vale mais do que um estudo bíblico, vale mais do que uma pregação, vale mais do que um discurso, vale mais em seu efeito prático e local do que um livro que alguém escreva. Então, queridos irmãos, é na vivência na família, é no exemplo em casa, é no exemplo do comportamento, das palavras, das expressões, é no exemplo
é na vivência na família. Ali é o seu púlpito. É ali que você vai pregar. É ali que você vai ensinar. É a vivência na família. Então a família e a igreja resistem ao avanço dessas ideias, primeiro, por meio do ministério do ensino. Aquele que ensina deve ter integridade com a palavra de Deus no ensinar. Ontem nós tivemos aqui uma consagração que foi das 8 horas até aproximadamente meio-dia e pouco. E a irmã que estava liderando o trabalho, que é a líder do círculo de oração do nosso campo, ela esteve o mês passado na Argentina e ela disse: irmãos, na Argentina muitas igrejas aboliram a oração de joelhos, muitas igrejas aboliram o ensino das escrituras. Há pouco tempo eu conversei com alguém, uma pessoa que esteve aqui na nossa igreja, não é da nossa igreja, mas esteve aqui, e ao conversar comigo, um casal estava assim muito entusiasmado, estavam animadíssimos, porque eles tinham ido no dia anterior participar de algo que está sendo muito propagado, coach, e saíram assim muito entusiasmados, e muitas igrejas estão transformando as pregações, o ensino sistemático, aprofundado da palavra de Deus, em sessões de coaching, para que a pessoa saiba como ela pode ganhar mais, como ela pode se apresentar melhor, como ela pode ter assim uma estética cultural e social melhor e usufruir das consequências disso em substituição à palavra de Deus. Então a irmã falou: olha, muitas igrejas lá na Argentina são só louvores que as pessoas podem bailar, e também depois sessões que são verdadeiras demonstrações humanísticas. É boa porque é humanística. Todos os livros humanísticos e etc. são bons, porém, a palavra de Deus está acima. E tudo que entrar em confronto com a palavra de Deus tem que ser rejeitado. Não importa quem foi o autor, não importa quantos prêmios, quantas láureas ele tenha recebido. Está em confronto com a palavra de Deus, as palavras desse autor, e está em confronto com as palavras de Deus, que seja rejeitado. Então, queridos irmãos, nós precisamos produzir o antídoto para proteger a nossa geração e as futuras gerações até o arrebatamento.